A paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, agora que nós iremos meditar na sua palavra. Ó Pai, nos instrua, Senhor Deus, para que nós vivamos segundo as tuas orientações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesses dias eu escutei muito pessoas dizerem que Deus é que escolhe a autoridade sobre as nossas vidas. Obviamente eu sei que nem todas as autoridades somos nós que escolhemos, mas a de presidente, as autoridades governamentais, é nossa responsabilidade escolher. Tanto é nossa que Deus determinou os critérios para nós escolhermos as autoridades está aqui dentro da Bíblia. Então, se Ele nos deu os critérios para escolhermos a autoridade, é nossa obrigação examinar os critérios e escolher segundo os critérios de Deus. Então, as pessoas, elas citam o versículo de Romanos 13, de 1 a 5, para dizer que é isso, que Deus é que escolhe as autoridades. Vamos ler aqui o livro e vamos entender direito. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Deus estabeleceu as autoridades. Portanto, aquele que se rebele contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Então, Deus é que instituiu a autoridade. Vejamos, nós temos várias instituições de autoridade sobre a nossa vida. Várias instituições. A primeira instituição de autoridade é a família. Deus instituiu a família. E Ele colocou os pais como autoridade. O pai e a mãe são autoridades sobre a família, sobre a vida dos filhos. E entre o pai e a mãe, Deus colocou hierarquia, né? O pai é o cabeça da família. E a mãe é auxiliadora, idônea, capacitada por Deus. Tanto é assim que Deus, em momento nenhum, na Bíblia, Deus cobra das mulheres, das esposas, o mau procedimento dos filhos, mas Deus cobra dos homens, dos maridos, porque eles são dono da missão. Amém? Vamos continuar. Outra instituição que Deus colocou sobre nós é a instituição governamental. Nós temos presidente, governadores, prefeitos, são as autoridades governamentais. E essas autoridades, é nossa obrigação escolher a que queremos colocar sobre nós. É nossa. E os pré-requisitos para fazermos isso está aqui. Deus também instituiu as autoridades militares. E nós temos uma patente de militar, vários militares, e tem uma hierarquia determinada por patentes. Essas nós não escolhemos, não. Não somos nós que escolhemos. Deus também colocou a instituição do ensino. A instituição do ensino tem autoridade. São os professores. Os professores são autoridades também. E também, não só nós conhecemos, não. Não é só nós que escolhemos também, não. Né? Podemos escolher, tirar o filho de uma escola, que às vezes a gente vê que não presta, que os professores ensinam coisa errada, e colocar em outra. Deus também, Ele instituiu a instituição jurídica. E na instituição jurídica existe autoridade, são os magistrados. Agora, dentro dos magistrados existe uma hierarquia, né? O Supremo Tribunal, o Tribunal de primeira instância, de segunda instância, de terceira instância e não sei mais o que. Então é isso aí. Essa instituição que Deus determinou, que Deus colocou, e essa instituição deve ser obedecida. Mas aonde nós escolhemos, nós devemos escolher segundo os critérios de Deus. Por que Deus instituiu as autoridades? A Bíblia fala o porquê. Diz assim: pois as autoridades é serva de Deus para promover o bem.
O propósito que Deus colocou as instituições de autoridade, de governo, é para que ela promova o bem. Então, os governantes que estão debaixo dessa autoridade, se eles querem fazer a vontade de Deus, eles têm que promover a paz, a harmonia, a verdade, a piedade, a decência. É esse que é o propósito de Deus. Nós sabemos que tem autoridade que faz assim, e nós sabemos que tem muitas, infelizmente muitas, e muitas das altas hierarquias que não fazem assim. Eles usam a sua autoridade para promover a injustiça, a mentira, o engano, a iniquidade, a promiscuidade, a indecência e, sobretudo, a impiedade. Nós sabemos disso. Mas nós devemos obedecer a todas elas. E a Bíblia diz assim, outro propósito da autoridade é para promover justiça. Por exemplo, as autoridades são agentes da justiça para punir. No meio da sociedade, existe aqueles que vivem segundo as ordens da sociedade, não roubar, né? Então tem alguém que rouba, ele está descumprindo a organização social, e ele tem que ser punido. Ele não pode, o ladrão tem que ser punido, ele tem que ser preso. O assassino, ele tem que ser julgado e condenado segundo o crime que cometeu. O corrupto tem que ser punido, ele tem que ser preso, ele tem que perder a sua autoridade, tem que ser tirada a autoridade que está sobre ele. A autoridade pode tirar a autoridade de outro. Por exemplo, é o Senado que tem que tirar os corruptos que estão no STF, no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal do Trabalho, tal. Então tá, vamos continuar para a gente não parar aqui. A Bíblia diz que nós devemos orar pela autoridade. Está escrito em 1 Timóteo 2, 1-4, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Essa é obrigação nossa, fazer oração, intercessão e fazer ações de graça, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Esse é o propósito das autoridades. E as autoridades dependem da nossa oração, da nossa súplica, do nosso clamor diante de Deus. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que os presidentes ímpios, que os magistrados ímpios, eles se arrependam, e nós devemos orar por eles, para eles se arrependerem. Aqueles que já vivem segundo os procedimentos, segundo a vontade de Deus, nós devemos orar por eles, para que eles fiquem firmados, para que eles não desviem do caminho de Deus, para que eles continuem praticando o bem. Nós devemos orar por eles, né? E a Bíblia nos dá exemplo de pessoas que eram ímpias, perverso, ímpio, mas tinha sobre si um homem que temia Deus. Nós vemos Nabucodonosor, nós vamos encontrar com Nabucodonosor no céu, por causa de um homem, ou de mais, né? Talvez tenha mais, tem os amigos de Nabucodonosor, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que Nabucodonosor fala no final da sua vida. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam em soberba. Daniel 4:34. Até antes disso, Nabucodonosor se referia a Deus como Deus de Daniel, mas a partir de uma provação terrível que ele passou, ele se arrependeu do seu pecado e ele falou: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos Reis. Então isso, nós devemos orar, porque mesmo a autoridade ímpia pode reconhecer a Deus e ser salvo. Mas, irmãos, é a nossa obrigação. Olha, para você ver aqui que Deus ensinou a Israel: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as vossas nações que se acham ao redor de mim. Aí Deus fala assim: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Primeiro, antes de escolhermos, temos que orar,
orar, jejuar, clamar, para buscar de Deus a orientação para o nosso voto. Porém, este não multiplicará para si cavalos, mas não é só orar. A gente tem que olhar para a vida da pessoa. Se é uma pessoa que fica levando bens para si, buscando bem, buscando benefício, como aqui naquele tempo buscava cavalo árabe, sei lá. Então, esse não. Esse toma cuidado com ele. Não fará voltar para o Egito. For pessoas ímpias que procurar ensinar a nação a cometer pecado, a voltar para o mundo, a se abandonar a Deus, esse não deve ser escolhido. E depois ele diz assim, pois o Senhor disse, nunca mais voltareis para este caminho, voltar para o Egito. Nós não podemos voltar para o caminho. Também quando se assentar no trono, o seu rei escreverá para si um traslado dessa lei. Escreverá num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terás consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos. Nós, quando formos escolher, nós devemos buscar se a pessoa que nós vamos eleger, se ela conduz a sua vida por esse livro, pelos ensinos desse livro. Isso fará com que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte dos mandamentos para a lei de Deus. Isso aqui porá freio na vida dele. Vai livrá-lo da soberba, do orgulho, da arrogância. Isso vai. Então esse é um mandamento. Mas tem outro mandamento também. Deus fala assim, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto pela árvore será conhecido o seu próprio fruto. Olha para a pessoa, vê as atitudes da vida dela, ela produz bom fruto ou ela produz mau fruto? Olha, entre os dois que estão aí diante de nós, a vida deles está estampada diante de nós. Só não vê quem não quer ver. E quem tampa os olhos para não ver é o pior cego que existe. É o que tampa os olhos para não ver. Né? Então tá aí, olha para a vida deles, vê como eles procedem, o que eles falam, o que está dentro do coração deles, porque se ele não dá, olha para o fruto da vida deles, se ele não dá fruto bom, é porque ele é mau. Se ele dá fruto bom, é porque ele é bom. Pela árvore conhecereis os seus frutos. É isso aí, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus, e nos livra, Senhor Deus, nos livra de nós escolhermos, do povo brasileiro escolher um mau governante. Que Deus nos ajude. Amém. Amém.